Bem-vindos ao Anti-Estrogênio. Meu nome é Mayra Della Rocca, eu sou ginecologista obstetra. Se você ainda não conhece o canal, bem-vindo. Tem bastante coisa aí, tem conteúdo pra maratonar. Tá melhor que Friends. Agora, se você já tá aqui com a gente, já viu o vídeo da semana passada, sabe que o tema é diabetes. A gente começou a conversar na semana passada, explicou um pouquinho sobre por que a mulher fica diabética na gestação, por que a gestação é um momento importante para esses diagnósticos de diabetes nas mulheres. E quem tá falando comigo é a Letícia, que é endócrino, trabalha com homens grávidas, trabalha com barriguda, tá super acostumada com isso. E hoje a gente vai falar como a gente fecha esse diagnóstico. Tá, a gente já sabe que as mulheres têm mais chance, se não sabe, volta no vídeo anterior pra você entender. A gente já sabe que as mulheres têm mais chance de diagnóstico de diabetes na gestação por conta da placenta, mas tá, quem vai fazer esse diagnóstico? Quem vão ser as mulheres diabéticas? A gente tem critério pra isso e é sobre isso que a gente vai conversar. Bem-vinda de novo. Obrigada, Maíra. É muito bom estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto. Eu sei. Suspeita, você é suspeita pra falar de diabetes gestacional. Somos, concordo. E aí, como é que a gente fecha esse critério? Em que momentos a gente pode fazer esse diagnóstico dessa mulher? E conta aí um pouquinho pra gente como eu te encaminho, né? Vamos fazer assim. Em que momento eu devo te encaminhar uma paciente? Uma coisa que eu costumo sempre dizer na primeira consulta é que em diabetes gestacional a gente prefere pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, a gente prefere diagnosticar mais, mesmo que algumas mulheres que se enquadrem nos critérios vão ter uma gestação completamente normal e não teriam necessidade, digamos assim, da nossa intervenção, do que perder casos que precisariam de intervenção e que a gente não fez esse diagnóstico por falta de rastreio. E pensando nisso, a gente tem critérios que são bem apertadinhos, bem estritos. É bem mais justo do que fora da gestação. Então, acho que a primeira coisa que é importante dizer é que se a pessoa já tem diabetes ou pré-diabetes, isso é fundamental de ser avaliado logo no início da gestação. Quem já tem diabetes e está tratando tem que engravidar com uma glicada bem controlada, tem que estar num momento ótimo de controle para engravidar. E o que abre aí uma confusão são os pré-diabéticos, que cada vez a gente tem mais gente considerada pré-diabética e que está usando ali um comprimidinho, uma metformina, um glifage para controlar. E a gente fica, às vezes, sem esse parâmetro. O que eu faço com essa paciente que já tinha uma alteração de glicemia prévia? Então, essas pacientes, elas vão ser encaradas como diabetes gestacional, até que se prove o contrário, né? Ela tem que vir com os exames muito bons, sem remedicação, pra gente tirar ela desse... O que provavelmente não vai acontecer. Exatamente. Porque se a paciente já é pré-diabética, antes mesmo de ter a placenta atrapalhando tudo, a probabilidade da gente conseguir fugir desse diagnóstico é muito baixa. A gente costuma ver em um grupo de pessoas, aquelas que mudaram completamente o estilo de vida. Muitas vezes motivados pela gestação que vai vir. Então a gente vê pacientes que perdem peso, se tornam ativas, mudam completamente a dieta e aí sim conseguem reverter esse diagnóstico de pré-diabetes, e ele se chama pré exatamente porque ele ainda é reversível, e aí a gente pode ser que na gestação a gente se surpreenda. Sim. Agora, nas mulheres que não tinham nenhuma alteração de glicemia antes documentada ou que nunca tinham feito esse exame, a recomendação atual é que a gente faça uma glicemia de jejum logo no primeiro trimestre. Nos primeiros exames ali de rotina, é importante ter uma glicemia de jejum para a gente avaliar como é o metabolismo da glicose logo no início. Aí é importante a gente dizer também que, assim, considerando pessoas que nunca fizeram esse rastreio, tá? A pessoa nunca fez um rastreio de diabetes gestacional, de diabetes na vida, chega na gestação, a gente pede a primeira rotina e vem uma glicose de 130. Se vem uma glicose de 130, tá meio que resolvido o nosso problema. Porque isso, na verdade, é diabetes diagnosticado na gestação. É isso, essa pessoa provavelmente não, né? Ela era um diabetes prévio, que não estava diagnosticado. Que a gente chama de gestacional simplesmente pelo momento gestacional. Mas essa paciente vai precisar ser encarada como uma paciente já diabética. Sim. Não é um quadro transitório gestacional. Isso é importante, né? Porque o valor que a gente usa de referência, que é um valor bem baixo para o diagnóstico de diabetes gestacional, quando a gente se surpreende com valores extremamente altos, a gente já
corta a ideia de que aquilo ali é um diabetes só gestacional. Sempre que a gente se depara com um valor que faria diagnóstico fora da gestação, a gente hoje a última diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes traz até um conceito chamado diabetes mellitus diagnosticado na gestação, que é o DMDG, né? E não DMG, que é o diabetes mellitus gestacional, que é para trazer esse conceito. E aí essa paciente, por exemplo, é uma paciente que é importante a gente ver uma glicada nesse momento. Sim. Porque pode ser que o jejum não esteja tão ruim para um diabetes, mas que eu precise intensificar esse tratamento logo nesse primeiro momento. E a gente vai ficar mais atento, vai olhar com outros olhos, vai fazer um acompanhamento muito mais próximo. Sim. Uma paciente que vem com mais que 126 na glicemia de jejum, ela vai ser encaminhada imediatamente para o endócrino e a gente normalmente começa tratamento medicamentoso de forma mais precoce do que uma paciente que vem compatível com DMG, que é o diabetes mellitus gestacional. E aí, para diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, nesse primeiro momento, a gente considera qualquer uma que tenha glicemia de jejum maior que 92. É isso aí. Então, assim, primeira rotina. Descobri que eu tô grávida, fiz os exames de sangue, peguei o resultado e tá lá, glicemia 92 ou mais, você tem um diagnóstico, acabou. Sim, fechou nesse momento um diagnóstico de diabetes gestacional. Mas o meu obstetra... Você tem diabetes gestacional. Isso é importante, não existe quase diabetes gestacional ou um pouquinho de diabetes gestacional. Diabetes gestacional é um diagnóstico binário. Ou ele tem, ou você tem, ou você não tem. E não interessa a minha opinião, não interessa a sua opinião. Nem a do seu obstetra. O que interessa são os estudos mundiais que chegaram nesse valor de corte para abranger a maior parte possível de mulheres que teriam desfechos desfavoráveis da gestação se não fossem acompanhadas. Vai ter gente aí no meio que correria tudo às mil maravilhas? Vai, como acontece em qualquer exame laboratorial que a gente faça. A ideia é que o ponto que vale a pena a gente incluir e fazer intervenções mostrou-se por estudos mundiais, não é opinião. Não é opinião. Que é o 92, né? É isso aí. Então, primeiro trimestre pegou lá 92 ou mais, diabetes gestacional, e a partir daí o pré-natal já muda, né? A partir daí você já precisa de acompanhamento conjunto, a partir daí você vai fazer uma dieta inicialmente, isso é importante, a gente vai chegar lá, mas você vai fazer uma dieta e vai ser acompanhada. Essa paciente da glicemia de jejum alterada no primeiro trimestre, ela não vai fazer o TOTG. Não me importa o que vai dar no segundo trimestre dela, porque ela já tem diagnóstico. Eu não vou sobrecarregar essa mulher que eu já sei que o pâncreas não funciona. Então, assim, não existe isso. Já no segundo trimestre, olha, por enquanto, você tem diabetes, mas vamos testar de novo no segundo trimestre. Isso não existe. Veio 92 ou mais, esquece, você não vai fazer o exame de tolerância à glicose, que eu já fiz um vídeo explicando o que ele é, se você não viu, volta lá. Você não vai fazer esse diagnóstico, esse exame, você já tem um diagnóstico, acabou. Parabéns, você fez uma primeira glicemia e veio 83, você não tem diabetes gestacional no primeiro trimestre, quando a gente retesta. E aí, a retestagem obrigatória, né, que vai ser colocada para todo mundo, vai ser no segundo trimestre, entre 24 e 28 semanas, aí sim com o teste de tolerância oral à glicose, onde a gente faz o quê? Dá um sacode no pâncreas e vê se ele realmente consegue dar conta do recado. E é aquele exame que toda grávida adora, né? Ficam contando os dias pra fazer, só que não. É chato, a gente sabe que é chato, mas ele é importante, porque é a forma mais eficiente da gente fazer o diagnóstico. E tem que ser nessa fase, porque é a fase onde a gente tem uma maior sensibilidade. Então não adianta, deu 91 no primeiro trimestre, então a gente vai adiantar para 20 semanas o seu TOTG. Não faz diferença, porque não é o pico do hormônio que atrapalha, não acontece com 20 semanas. Ele acontece entre 24 e 28 semanas. Então, se eu fizer com 20 e vier alterado, tudo bem, é diagnóstico. Mas se eu vier com 20 e fizer com 20 e vier normal, eu vou ter que fazer de novo com 24 a 28 semanas. E ele não é um exame agradável, então não faz sentido ficar fazendo. Além do que, você fica sobrecarregando ali o pâncreas de uma paciente sem fazer o último rastreio, né? Tipo, fechar aquele diagnóstico dela. Então não faz sentido. A gente vê isso bastante, tá? A gente vê bastante a galera do eu tava quase diabética, mas não fiquei. Eu fiquei diabética, mas depois resolveu.
Essa galera, isso não existe, gente. Isso não existe. Então é entre 24 e 28 semanas que esse exame vai ser feito. E é o que a Letícia falou, é um sacode. O que eu explico para os pacientes lá no consultório, você provavelmente também explica no seu, é que quando a gente pega a glicemia de jejum, a gente tá pegando um momento bom seu, né? Você não comeu e se veio ruim, tá ok, já fechou o diagnóstico. Mas quando a gente dá a glicose V, a gente tá mimetizando de uma maneira exacerbada, porque é uma quantidade de glicose extremamente alta, o que você faz no dia a dia. Né? É diferente. A glicemia de jejum, você pega o exame que o médico te pediu, você se programa, você fica um tempo sem comer e você vai ver como é que tá funcionando. Ah, ficou ótimo ali. Beleza, você tem uma foto, né, daquele seu momento. Mas aí você sai dali, você tem uma vida extremamente não regrada, come um monte de besteira e etc. Você pode estar fazendo picos que a gente não faz o diagnóstico, porque afinal de contas a gente só fechou no jejum. Então, o TOTG é isso. Agora tá bom, tá aqui o seu jejum. Agora vamos ver como é que seu pâncreas funciona se eu te der bastante açúcar. É acorda aí. É ver o dia a dia, né? Ver como seria na rotina exacerbadamente. E aí, quais são os cortes? E aí, no TOTG, a gente continua tendo corte de jejum, maior ou igual a 92. Então, eu posso fazer o diagnóstico no TOTG só por alteração de glicemia de jejum. Isso também é importante. Porque às vezes as pessoas veem, não, mas só alterou a de jejum, não alterou após sobrecarga, então não é diabetes gestacional. Não tem nada a ver. A fisiopatologia, dependendo do tipo de diabetes ou da sua genética, vai alterar mais o pré ou o pós-refeição. Então, a gente precisa valorizar qualquer alteração em qualquer um dos pontos. Após 1 hora de sobrecarga, a gente considera maior ou igual a 180 como o nosso valor de corte e 2 horas depois da sobrecarga, maior ou igual a 153 como o nosso valor de corte. Então não interessa, deu 153, é alterado. Mesmo que os outros 2 horários tenham dado dentro do valor normal. Deu 181, é alterado. Deu 93, é alterado. Não adianta discutir com o exame. E aí tem outra situação, se você faz um TOTG e tem alteração compatível com diabetes fora da gestação, né? Então, se o jejum vem maior que 126 ou 2 horas vem maior que 200, isso também fecha critério de diabetes mellitus diagnosticado na gestação. O DMDG, né? O DMDG, exatamente. Que era o overt, né, da Iris. Né? Finalmente tem um termo em português. Pra gente não ficar falando inglês desnecessariamente. E isso é importante a gente entender porque o tratamento muda, né? Se eu tenho valores compatíveis com diabetes fora da gestação, o meu tratamento vai para o tratamento medicamentoso de imediato e não passa pela parte de tentativa só de controle dietal. De dieta. De dieta. É isso aí. E é Então, assim, não tem essa de só veio um alterado, é uma alteração, gente. Foco. Assim, se tem uma coisa que vocês podem levar de todos os vídeos que a gente fizer de diabetes o diagnóstico é feito com uma medida só e não existe um quase. Existe ou não é. Então, 92, 180, 153. Pegou lá o papelzinho, tem alguma dessas alterações? Considere-se diabética, procure ajuda. E olha, é muito raro eu dizer isso. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo, converse com seu obstetra, veja com seu obstetra, siga o que o seu obstetra fala. Hoje, eu vou dizer, não importa o que o seu obstetra disser. Se o seu obstetra virar pra você e falar assim, é só uma alteraçãozinha, isso não é. Ah, tá bom. Beleza. Foge. E vai... Ela já é mais radical, não ia nem mandar fugir. Eu ia só mandar você procurar por fora. Procura um endócrino por fora. Ele vai te orientar numa dieta. Muito provavelmente, a imensa maioria das pacientes que fazem direito ao acompanhamento vão ficar só com dieta. E aí isso não vai alterar, não vai fazer diferença nenhuma no seu acompanhamento pré-natal com o seu obstetra que não concorda com esse diagnóstico. Leva ele pra você. Abraça esse diagnóstico, cuide você de você, porque isso faz muita diferença pra você e pro seu bebê. Então, independente... Meu Deus do céu, olha o que eu vou falar no YouTube. Independente do que o seu obstetra fale,
essas alterações vão fazer um diagnóstico. E aí você procura por fora, eu não tenho condição, Maíra, eu não consigo, eu dependo de encaminhamentos, eu sei que a gente conversa com mulheres de todo tipo de acompanhamento aqui, né, brincadeiras à parte, você não consegue fazer essa busca por fora, tudo bem, a gente entende, mas aceite esse seu diagnóstico e mude, mesmo que sozinha, alguma coisa da sua alimentação. Porque se você tem esse diagnóstico, alguma coisa alimentar não tá legal. E aí a gente precisa, pelo menos, que você se conscientize e não chute o balde. Lembrando que gestação não precisa comer por 2. Ai, por favor. Né? E esse é um conceito que é muito frequente, muito arraigado, né? A avó sempre vai se meter e falar, olha, você tá comendo pouco, esse bebê vai ficar pequeno. Então, é importante entender que não. E a alimentação saudável. Então, não é nada mirabolante, não é pra fazer low carb, não é pra fazer cetogênica, não é nada difícil. Nada disso. É só comer comida de verdade, balanceada, variada e porcionada ao longo do dia, né? Não vai comer só 2 refeições gigantes e deixar o resto do tempo em jejum. Exatamente. Isso já melhora 75% das gestantes com diabetes gestacional. Então, é um pouco que você pode fazer por você mesmo. Por você mesmo e pelo seu bebê. Se não tiver contraindicação, atividade física, uma caminhada também ajuda muito a sensibilidade à insulina. Então, são coisas simples do dia a dia que a gente pode mudar e que vão trazer um impacto positivo na gestação. E a última coisa que eu queria falar nesse bloco é sobre o peso, né? O ganho de peso gestacional. Que esse é um dos critérios que aumenta risco de diabetes gestacional. Então, o controle de peso, principalmente se você já parte de um sobrepeso ou obesidade, é uma atitude importante para evitar que a gente evolua para o diabetes gestacional e no controle do diabetes gestacional também. Sim. Então, ninguém tá dizendo pra vocês fazer dieta restritiva, ninguém tá dizendo pra fazer déficit calórico, gestação não é momento de emagrecer, não é momento de fazer dieta nos moldes que a gente conhece dieta hoje em dia, né? A gente tá só dizendo pra ajustar a alimentação de uma maneira que a balança não vá subir além da conta e que você consiga dar uma melhor nutrição pra você e pro seu bebê. Então, fez o diagnóstico no primeiro trimestre, tá beleza, você fechou a diabetes. Não fez o diagnóstico, chegou no segundo trimestre, faz o TOTG e ele também tá normal. Tem algum momento que a gente tem indicação de rerastrear essa paciente? Tem. Se o bebê evolui com macrosomia. Ou seja, se esse bebê tá ficando muito grande, né, a gente precisa reavaliar o controle glicêmico dessa paciente. Existem outras causas para macrosomia? Existem. Existe a macrosomia constitucional, então se você tem 1,90 m, seu marido tem 2,10 m, essa criança tem direito de ser grande, né? Mas ela só ganha esse direito depois que a gente provar que isso não é diabetes gestacional. É isso aí. E por que isso acontece? Porque o seu bebê produz insulina normal. Então, se ele está recebendo açúcar, né, que está passando pela placenta porque a sua glicemia está ficando mais alta, ele vai produzir insulina para resolver aquela hiperglicemia, porque ele não tem nada a ver com diabetes, o bebê não tem diabetes. E a insulina é um hormônio de crescimento potente na vida fetal. Então, ele é que faz o bebê crescer. Então, é bom ele ter insulina? Óbvio, é ótimo ele ter insulina, na quantidade certa. Então, se ele começa a precisar liberar muita insulina para manter as glicemias dele dentro do normal para ele, porque o pâncreas dele tá, tinindo, funcionando super bem, ele começa a ganhar muito peso, crescer muito. E isso traz outras consequências, além de ser um bebê gordinho, cheio de dobrinhas, que seria ótimo se fosse só isso. Então, se você, em algum momento, tô acompanhando o meu pré-natal e ele tá lindo e maravilhoso, não teve nenhuma alteração no primeiro nem no segundo trimestre, eu fugi totalmente desse diagnóstico? Provavelmente, porque a gente avalia muito intensamente no pico. Mas algumas mulheres acabam surpreendendo a gente com um diagnóstico de diabetes de terceiro trimestre. E a gente vai pensar nisso quando tem um bebê muito grande ou quando surge uma polidramia, que também é um diagnóstico que pode ser isolado, tá? Você pode ter bebê grande porque é grande, você pode ter polidramia porque tem polidramia, mas a gente só vai dizer que é porque é depois da gente descartar o que mais sério pode ser. Então, se no terceiro trimestre começam a ter alterações nesse bebê, é um momento da gente rastrear essa mulher.
E aí, qual é o rastreio para essa mulher? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a parte mais difícil. Acho que a gente fazer glicemia de jejum de novo cai bem. Repetir o teu ATG é uma grande discussão, né? Acho que aí é opinião de especialista, não tem consenso, nem na nova diretriz também, continua sem consenso. Eu ia falar, que bom então, tá, gente? Que bom que a Maíra é atualizada. Porque dizer assim, como a gente não tem ainda uma maneira, né? Cada um acaba fazendo o seu. O que eu costumo fazer para essas mulheres é pedir para fazer um mapinha glicêmico, fazer um pré e pós-prandial aí por um tempo, né? O dedinho furado. Sem dieta. Sem dieta. Isso é importante. Sem dieta, óbvio. Às vezes Viva a sua vida e faça um mapinha, né? Isso. Porque às vezes a gente perde o diagnóstico, e eu costumo dizer para o paciente isso. A gente não quer que a gente se engane. A gente quer o contrário, a gente quer saber se o diagnóstico existe. Então não adianta a gente fazer assim, essa semana que eu tô monitorizando, eu vou comer salada e peito de frango. Né? Porque não vai subir, a menos que seja uma coisa muito, muito alterada, que não é, porque senão teria vindo alterada no teu ATG, não vai subir. E aí a gente vai estar se enganando e perdendo a chance de fazer um diagnóstico. Exatamente. Então, a dieta é para depois que a gente fez diagnóstico. Então, se você foi lá, fez um ultrassom, e às vezes o próprio médico da ultrassonografia fala, olha, esse bebê tá grande, já viu se tem diabetes? Às vezes a pessoa sai do ultrassom e já começa a mudar a alimentação. Não é que isso seja ruim, mas isso pode atrapalhar a gente ter um diagnóstico. Porque a maioria dos diabetes gestacionais controlam com dieta, com alimentação. Sim. Então, o ideal é fazer aí 5, 7 dias do mapa completo, com 6 pontos, antes e 1 hora depois do início de cada refeição. E isso ser avaliado pelo obstetra, pelo endocrinologista, para a gente ver se tem algum momento de escape. Se tiver qualquer escape, fechamos um diagnóstico. A gente fecha o diagnóstico de diabetes porque a gente quer pecar pelo excesso e não pela falta. É isso aí. Então, revisando os momentos, esse vídeo é pra gente passar os critérios pra vocês. No primeiro trimestre, glicemia de jejum 92 ou mais. No segundo trimestre, o teu ATG entre 24 e 28 semanas, com qualquer alteração. Coloca aqui. 92, 180, 153, tá? Jejum, 1 hora após, 2 horas pós. O uso da medicação lá que a gente, né, que a gente indica no exame. Ou terceiro trimestre, aí a critério do seu obstetra. Se tiver alguma alteração de peso fetal ou de líquido, aí a gente indica cada um o seu. Mas a gente indica... É bom que o negócio tem sintonia. A gente indica que compre o aparelhinho na farmácia, faça um mapinha mesmo, antes de comer, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar, depois do jantar, 1 hora depois sempre, sem mudar em nada a sua vida, e leve esse mapinha pro seu médico. Certo, gente? Hoje é só. Semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho sobre diabetes. Beijo!